Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre como controlar aquela vontade incontrolável de comer doces. Este é um dos assuntos que mais tem pesquisas e curiosidades na internet. É incrível como se tem dicas de como controlar a vontade de comer doces no mundo virtual. Eu acho que você já deve ter visto em algum momento aí nas redes sociais falar sobre isso. Mas se essas dicas realmente funcionassem, eu creio que todos os nossos problemas seriam resolvidos. Eu costumo sempre falar com os meus pacientes que um organismo equilibrado, com equilíbrio em nutrientes, ou seja, macro e micronutrientes, que são alimentos provenientes da natureza, como as frutas, os legumes, as verduras, comida de verdade. E aqui eu preciso reforçar para vocês que a sua ingestão precisa ser diária, principalmente para o paciente bariátrico, que tem o seu metabolismo de absorção de nutrientes completamente comprometido após o procedimento cirúrgico. Portanto, paciente bariátrico, não podemos mais nos dar o luxo de trocar refeições sem nenhum tipo de nutrientes saudáveis. Eu quero que você entenda sobre isso. Você não pode trocar alimentos que não são saudáveis por alimentos ricos em gordura, açúcar e sódio, que são exatamente os alimentos industrializados, aqueles, lembra, dentro de um pacote? Quando um organismo se encontra em equilíbrio, totalmente equilibrado, muito provavelmente o paciente não sentirá vontade de comer doces a toda hora. Ou até mesmo ele não terá vontade de comer qualquer coisa a toda hora. Equilíbrio no corpo não dá vontade de comer toda hora. Entendam isso. Não é à toa que eu insisto tanto na mudança do estilo de vida após a cirurgia bariátrica. Eu bato muito nessa tecla para o paciente. Eu mesma era uma pessoa altamente indisciplinada com a minha alimentação. Mesmo depois da cirurgia, não foi de uma hora para outra que eu mudei os meus hábitos de vida, em hipótese nenhuma. Foi um processo, foi gradativo, muito lento, mas ele aconteceu. Um processo que demorou muitos anos e que se perpetua até os dias de hoje. Mas por quê? Porque é o ato de fazer todos os dias a mesma coisa. Gente, é uma luta diária, porque como eu já disse antes, nós não vivemos em uma bolha. Nós temos amigos, eventos sociais para frequentar, viagens de férias, entre outros momentos no trabalho que sempre tem alguém fazendo aniversário e tudo está relacionado com a comida. Que prato que você vai trazer, comemoração, que prato que você vai vir, qual prato que você vai trazer. Gente, isso é todo momento. A comida está sempre em pequenas comemorações, o tempo inteiro falando de comida. E nós não vamos ter como nos sair disso. Nós precisamos começar a saber nos relacionar com o alimento para sempre. O controle é nosso, assim como as escolhas também são nossas. Nós é que determinamos e escolhemos. Conseguiram entender? Vários pacientes me relatam que quando começam a comer comida de verdade e dar alimento para manter a microbiota intestinal bem nutrida, eles não sentem vontade de comer toda hora, principalmente alimentos açucarados e alimentos industrializados, ou seja, os doces. Mas você deve estar aí perguntando, o que é microbiota intestinal, né? Calma, gente. Espera aí, eu vou explicar para vocês o que é a microbiota intestinal. Já adiantando, é a nossa flora intestinal.
Você já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Esta é uma afirmação dita porque o intestino tem aproximadamente 500 milhões de células iguais às células que constituem o nosso cérebro. Você já tinha ouvido falar essa frase de que o intestino ele é o nosso segundo cérebro? Mas para mim, eu tenho que confessar uma coisa para vocês, ele é o meu primeiro cérebro, porque se o meu intestino não funcionar bem, eu não consigo nem raciocinar direito. Outra coisa que eu preciso saber, vocês já ouviram falar do termo que o sujeito está enfesado? Fulano está muito enfesado. Enfesado vem do termo cheio de fezes. Como que o ser humano terá felicidade se o intestino estiver cheio de fezes? Eu vou explicar isso para vocês. Até o final dessa aula vocês vão entender. Deixa eu dar uma dica boa para que você não fique constipado, e eu costumo usar este manejo com os meus pacientes e dá muito certo. Então essa dica é para você não ser um sujeito enfesado. Preste atenção. Comece por hidratar o seu intestino. Como que eu faço isso, Orleane? Como que eu hidrato? Ao acordar, tome um copo de água e a cada hora do dia você vai tomar um copo de água. Faça isso até mais ou menos às 18 horas por 3 dias, ok? Depois você começa a inserir as fibras na sua rotina, mas não esqueça de continuar tomando água, pois fibra sem água pode te deixar mais constipado ainda. Então deixa eu só aproveitar este momento para explicar sobre quando eu falei sobre microbiota intestinal, mas mais um pouquinho para frente eu vou falar de novo sobre microbiota intestinal para vocês e sobre o sujeito estar enfesado. Quando você tem muitas fezes no seu intestino e quando você está constipado, o seu metabolismo não existe filtragem de água limpa para os nossos órgãos. E eu tenho um professor chamado Murilo Pereira, que é o Papa do Intestino no Brasil, que ele costuma dizer que o sujeito, quando não toma água e quando ele não vai ao banheiro fazer o número 2, ou seja, quando ele não vai ao banheiro fazer cocô, o que acontece com esse paciente? Ele está filtrando água de cocô, ele está tomando água de cocô sem saber. Então é importante que eu fale isso para vocês neste momento, de que o intestino parado, com microbiota não funcionando bem e sem água, você vai sentir vontade de ficar comendo muito doce toda hora. Mas espera aí que eu preciso de dar mais dicas para vocês. Falei para vocês que eu ia dar dicas de fibras para que você... Primeiro eu ensinei você a hidratar seu intestino com água. Mas eu disse o quê? Que você não pode negligenciar a água, mas que você precisa inserir as fibras. Aproveitando, eu vou te dar uma lista de fibras que você pode inserir na sua rotina diária. Então, pega um caderninho aí e anota essas fibras que eu vou te dar como sugestão. Mais uma vez, fibra sem água constipa. Vamos lá, as leguminosas, que são os feijões, lentilha, grão de bico, que estão dispostas na base da pirâmide alimentar do paciente bariátrico, pirâmide alimentar, que é a segunda base, o segundo degrau, o alimento está no segundo. Também tem os grãos e os farelos, que são as farinhas de linhaça, aveia. E temos os vegetais bariátricos, tá? Não esqueçam dos vegetais. São fontes excelentes de fibras para o nosso dia a dia, como agrião, alface, abóbora, abobrinha, aspargos, aipo, beterraba, brócolis, couve, acelga, batata doce, rúcula, escarola, erva doce, espinafre, repolho. Vamos lá, vamos falando. Anota aí.
Salsa, cebolinha, cebola, cenoura, couve-flor, milho verde, nabo, pepino, pimentão, quiabo, rabanete, tomate cru, vagem. Gente, ficaria aqui o dia inteiro falando disso tudo. E não para por aí, tá? Temos também as frutas que precisam fazer parte do nosso dia a dia. Nós não podemos negligenciar isso, porque elas também são riquíssimas em fibras. E aí, vamos lá, que fruta, Orleane? Abacate, abacaxi, ameixa seca e ameixa fresca, amora, banana, caju, cereja, coco seco ou coco fresco, damasco, figo, também pode ser fresco ou seco, goiaba, kiwi, maçã, manga, maracujá, mamão, melancia, melão, tangerina, morango, pera. Nossa, eu tô quase com uma tabela, né? Vamos lá, tem mais. Pêssego, tâmara, que também serve como uma excelente sobremesa. Gente, a tâmara com morango é uma excelente sobremesa. E aí, viram como nós podemos inserir fibras juntamente com a água na nossa alimentação e melhorar muito o nosso trato gastrointestinal? Gente, olha só, isso é dar alimentos para as bactérias comensais, ou seja, as bactérias boas, positivas do nosso organismo e equilibrar a nossa microbiota intestinal, que é a nossa flora intestinal. Você já deve ter ouvido falar de flora e não de microbiota. Quando o nosso intestino recebe alimentos que alimentam as bactérias boas, não ocorre o desequilíbrio da microbiota, ok? Que é conhecida, né? A gente conhece, volta a falar, flora intestinal. Microbiota é um termo muito recente. E quando isso está equilibrado, consequentemente, nós teremos uma melhor qualidade de saúde e bem-estar. Faça o teste e me conte. Vale muito a pena cuidar do nosso intestino, principalmente depois da cirurgia bariátrica. Aí é que nós não podemos negligenciar mesmo. Bem, até aqui eu disse que os alimentos em equilíbrio pode melhorar e muito aquela vontade desesperada de comer doces a todo momento. Mas existe um hormônio que, quando está baixo, também pode dar aquela vontade descontrolada de comer alimentos açucarados. E você precisa saber quem é esse hormônio. Este hormônio chama-se serotonina. Você sabia que 90% da serotonina é produzida no intestino? E você sabe quem é a serotonina? Então eu vou te explicar quem é a serotonina e qual o papel dela no nosso organismo. Vamos lá? Vamos lá, hein? A serotonina é um hormônio neurotransmissor. Ele atua, no nosso cérebro, ok? Ele estabelece uma comunicação entre as células nervosas e pode também ser encontrado no nosso sistema digestivo e nas plaquetas do nosso sangue. Este hormônio é produzido através de um aminoácido chamado triptofano, que é obtido através dos alimentos. Calma, que eu vou dar uma lista de alimentos ricos em triptofanos, ok? Esta aula está com uma lista enorme de alimentos para o seu dia a dia, porque aproveita e anota tudo, ok? Não deixa de anotar. Vamos lá, anota aí os alimentos fontes de triptofano para aumentar aí a sua serotonina, ok? Os peixes, peru, ovos, nozes, castanhas. Outra vez entra as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, semente de abóbora. E tem post meu nas minhas redes sociais falando dos benefícios de se consumir
semente de abóbora. E se você ainda não leu este post, corre, vai lá, dá uma olhada e não esquece depois de me contar. Eu fico esperando você me contar e falar, ó, ok, mas espera aí, vamos continuar, né? Também são fontes de triptofano levedo de cerveja. Gente, por favor, é levedo de cerveja e não cerveja, ok? Vamos continuar com os alimentos aí ricos em triptofano, que eu acho que você está com um caderninho anotando, eu preciso que você anote. Linhaça, aveia, arroz integral, chocolate amargo e o queijo tofu. Mas não exagere nas quantidades. Tudo precisa ser feito com moderação. O equilíbrio é a chave do sucesso. Não é porque são fontes que você precisa comer em grandes quantidades para aumentar a serotonina. Porque existem outros manejos que pode ser feito, que pode fazer para que a serotonina também aumente. Uma serotonina aumentada atua também regulando o humor, o sono, o apetite, o nosso ritmo cardíaco, a temperatura do nosso corpo, a sensibilidade, as funções intelectuais. Afinal, quem não quer produzir mais usando o intelecto? Vocês conseguiram ver como este hormônio é poderoso e precisa de muita atenção? É por isso que quando a serotonina está baixa, em baixa concentração no nosso organismo, ela pode nos causar mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade ou até mesmo depressão. Mas não paramos por aí. Deixa eu seguir com a linha de raciocínio porque eu acho que hoje a minha serotonina está muito em alta. Deixa eu te dar algumas estratégias que podemos fazer para aumentar a concentração de serotonina na corrente sanguínea. Os alimentos eu já falei, ok? Que além desse consumo aí de alimentos ricos em triptofano, que eu já falei para vocês precisam saber que existem outras estratégias, como por exemplo, praticar exercício físico com regularidade. Sim, exercícios físicos. E não é à toa que exercício físico está na primeira base da pirâmide alimentar do paciente bariátrico. Mas a pirâmide é um assunto que eu terei que tratar com vocês mais para frente. Eu vou fazer uma aula sobre a pirâmide do paciente bariátrico para vocês. Vamos voltar a falar em como aumentar os níveis de serotonina. Aí você precisa observar os sintomas. Por quê? Pois a serotonina em baixa concentração, ela pode causar diversas alterações normalmente associadas ao humor. E essas sensações podem estar relacionadas com manifestações semelhantes aos sintomas de depressão, como por exemplo, ansiedade, autoestima baixa, compulsão alimentar, especialmente por alimentos doces, ricos em amido, alimentos açucarados. E é por isso que quando você, paciente bariátrico, sentir aquela vontade incontrolável de comer doces, sua serotonina pode estar baixa. E isto é muito normal no paciente bariátrico, como eu já citei anteriormente. Outros sintomas muito comuns que estão associados à baixa de serotonina é a fadiga, a falta de atenção, falta de paciência, irritabilidade, a pessoa fica irritada com muita facilidade, mau humor também, problemas de memória, sonolência ou insônia, você não dorme direito à noite. Viram como existem muitos fatores que podem estar relacionados com uma baixa de serotonina? E eu espero que a partir de hoje você já comece a mudar seus hábitos para não ter problemas com que a falta de serotonina pode causar. Porém, é importante que eu te diga e que você precisa ter muita atenção,
principalmente a população de pacientes bariátricos, porque quando a serotonina está baixa, e isso costuma ocorrer em casos muito mais severos, você não pode negligenciar. E eu sempre insisto com os meus pacientes para procurar ajuda. E essa ajuda precisa vir de profissionais extremamente capacitados, como um psiquiatra. Porque isso é sério, gente. Isso é muito sério. Os sintomas que eu citei não podem ser negligenciados por você. O melhor profissional para tratar de depressão e os sintomas associados à depressão é o psiquiatra, juntamente, claro, com o psicólogo. E aí eu também não posso deixar de dizer que você precisa procurar um nutricionista para que ele faça os manejos necessários nutricionais para equilibrar os nutrientes no seu organismo. Portanto, não ache normal sentir tristeza, vontade de não fazer nada, procrastinar tudo de qualquer forma, ficar sem vontade de fazer as coisas. Pode estar acontecendo alguma coisa no seu metabolismo e se você estiver prestando atenção aos sinais que o seu corpo te dá, com certeza você conseguirá resolver mais rápido as carências no seu organismo. Eu espero que você tenha conseguido compreender que tem como controlar essa vontade de comer doces de uma maneira mais leve e não negligenciar o seu estado nutricional. Mais uma vez eu insisto que um metabolismo em equilíbrio não tem larica, que é aquela vontade incontrolável de comer açúcares a todo momento, ok? E muitos pacientes bariátricos relatam que depois da cirurgia bariátrica ficaram com mais vontade de comer doce, aquela larica, vontade de comer doce com mais frequência. Espero que você tenha se identificado um pouco nesta aula e feito uma análise de que tem como controlar esta vontade desesperada de comer doce a toda hora. Mas para controlar é necessário que você faça corretamente o que precisa ser feito, ou seja, não tem outro caminho a não ser a mudança no estilo de vida, a mudança dos hábitos alimentares. Aproveite essa ferramenta fantástica que é a cirurgia bariátrica e mude o seu estilo de vida para sempre. Nós passamos por um processo cirúrgico para ter uma nova oportunidade de como nos relacionar melhor com o alimento. E quando chega a hora de fazer o que precisa ser feito, eu vejo muitos pacientes dando muitas desculpas para não mudar os hábitos de vida. Tenha em mente uma coisa, não existe milagre, existe esforço e ação. Sem isso, não tem como dar certo. Espero ter te ajudado com as informações dessa aula. E não deixe de fazer um comentário abaixo desse vídeo. Se tem algum assunto que você gostaria de saber, escreva logo abaixo deste vídeo que vamos preparar uma aula para te ajudar a entender como ser sucesso após a cirurgia bariátrica de uma forma simples e objetiva. Um grande abraço!